Olá, vlog! Tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para iniciar mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente veio falar de como que foi até a gente escolher o nosso apartamento. Yeah. Isso aí. Gente, o Pedro é tímido pra gravar. Aí, fala um pouquinho. Tá. A gente tava procurando algo. Gente, a gente começou a ver apartamento, né? E a gente então só tinha o plano de ver gente mesmo pela internet, né? Então, quando foi mais ou menos lá no meio do ano, a gente começou a pesquisar preços para ver mais ou menos quanto que a gente ia ter que juntar, né, de documentação, de entrada, para ver se era uma coisa possível pra gente, porque a gente mora em Maringá. Em Maringá, gente, os imóveis é extremamente caro. Aqui, não sei se vocês já viram no TikTok, mas aqui é literalmente a Barbilândia. Tipo assim, é muito caro viver aqui. Imóveis é muito caro, né? Quanto que é mais ou menos o valor de uma casa aqui? Num bairro assim, ok. 500, 600. Então, é muito caro. E é uma casa assim, tamanho normal, né? Não é uma mansão. Casinha normal. Tamanho assim, 2 quartos, 3 quartos. 200 metros. Uhum, é muito caro. E apartamento aqui, gente, é mais caro ainda. Tipo, é mais caro que casa. Eu não sei, gente, porque é tão caro assim. Eu acho que perdeu muito rumo as imobiliárias daqui, né? Porque, gente, é absurdamente caro. Então a gente tava vendo uma casa ou um apartamento. Só assim, gente, literalmente vendo preços, né? Pra gente ver quanto que a gente ia se assustar. E, gente, sem condições, em abril, se eu não me engano, eu postei um tour pra vocês do apartamento da minha tia. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A minha tia, ela tem um apartamento numa região que ela fica tanto no centro, perto do centro de Maringá, então ela é tipo 5 minutos do centro de carro e 5 minutos do bairro onde a gente mora. E a gente mora num bairro onde tem absolutamente tudo. Então a gente queria um lugar que a gente tivesse tudo por perto, né? Porque o nosso bairro, gente, ele é o maior, né, de Maringá, né? Quem é de Maringá vai estar sabendo qual bairro que eu tô falando. E ele tem tudo, gente. Ele basicamente tem loja que tem tudo. A gente não precisa ir pro centro para resolver as coisas. A gente vai pra uma avenida específica do bairro e lá tem tudo. Então, a gente queria um apartamento numa localização muito boa pra gente não sentir falta. Ali perto ali de casa tem muita coisa perto. E o Pedro também tem muita coisa perto na casa dele, que são casas bem localizadas, então a gente não queria assim. Lá o apartamento da minha tia fica bem no meio, sabe? Entre o centro e entre o nosso bairro. Então foi um lugar que a gente gostou bastante. E é específico, gente, uma rua de condomínios. Tem vários condomínios de vários prédios. Esses prédios têm em torno de 30 a 25 anos de construção. A gente foi visitar lá porque saiu o inquilino da minha tia que ela aluga esse apartamento. E eu e o Pedro foi lá ver. Ele é 58 metros. 3. Não, da minha tia. É 3? Não, é um pouco maior. Acho que é 57. Isso. Eu acho que, gente, ele é um pouco maior que o nosso. E eu queria um apartamento de 3 quartos. E apartamento de 3 quartos aqui em Maringá era muito caro. A gente tava achando por mais ou menos uns 600, né? Novo, né? É, um novo. Gente, no valor de uma casa. Então, assim, tava, tipo, muito caro. Tipo, era muito sem condições um apartamento aqui em Maringá. E os Minha Casa Minha Vida, novo, a gente tava achando em torno de 230, né? 260, a gente achou. Os que já estavam, assim, com a construção mais avançada para entregar em 2027, tava em 300 e alguma coisa já. E a renda, gente, era muito alta, a renda, para a nossa renda daquele ano. Então, tava muito difícil a gente conseguir um lugar. E esse apartamento da minha tia, a gente pesquisou os preços dos imóveis em volta. E ela falou que tinha um vizinho dela vendendo por 190. Então, a gente gostou do preço, tinha um valor bom. E até então, a gente ia comprar o da minha tia. É. Só que, gente, o da minha tia, ele tava... A gente pensou em comprar o da minha tia. Só que como a gente não tinha uma renda tão boa e tudo mais, obviamente ela não ia vender pra gente não entrar em dívida.
Então, passou uns 3, 4 meses, a minha tia alugou esse apartamento. E quando a gente foi pra ver pra comprar, a gente ia comprar o dela, só que a gente ia ter que quebrar o contrato do inquilino, tirar o inquilino e reformar o apartamento. Então, assim, a gente ia ficar muito gasto, tipo assim, sem necessidade, sabe? Uhum. Então a gente pensou e falou, não, vamos ver o apartamento pela região. E também, gente, os Minha Casa Minha Vida era tudo 43, 45 metros. Era tudo 43, 45 metros. Era tudo nesse tamanho. A gente achou um que era maior, por quê? Era 45 de apartamento e 54 de jardim. Lembra desse? Era garden. Era no térreo, era garden. Tipo assim, tinha como se decorar o garden do jeito que você quiser. Em vez de ter a sacada com a churrasqueira, era um garden. Então tinha um jardim pra você cuidar também. Só que, gente, o garden era maior do que o apartamento. Tipo, era uma coisa muito sem nexo. E o lugar era perto de Floriano. Floriano é o quê de Maringá? É distrito. Distrito? Né? Tipo assim, gente, não era nem em Maringá, entendeu? Só que lá tinha tudo. Tinha academia, campo de futebol, tipo assim, tinha tudo, mercadinho, então a gente não ia precisar sair a não ser para trabalhar. Então a gente ficou meio. Só que, gente, o valor não era legal, eu não gostei dessa proposta de ser 45 metros o apartamento e 54 metros de garden. E só tinha uma unidade no térreo, então assim, tava caríssimo e era muito caro por 45 metros de apartamento. Então a gente não tava achando Minha Casa Minha Vida, a gente resolveu procurar nessa região. Então a gente continuou pesquisando por apartamentos antigos aqui em Maringá. A gente começou a olhar também apartamentos na Zona 7, que é no centro, né? Uhum. E perto da UEM. Perto da UEM a gente descartou, porque, gente, é muito barulho, muito baderna, muito movimento. Ia ser muito difícil pra gente que mora num bairro que quase assim tem bastante movimento, mas suporta, sabe? Da gente ir pro centro, ter que ficar saindo do centro toda hora pra vir trabalhar aqui no bairro que a gente mora. Então, a gente achou muito complicado morar lá na UEM. E a gente tinha visto um que era de 90, 80. Aquele do Alvorada. Era 70 e pouco. 70 e pouco, né? É. Quase 80. A gente tinha visto um que tinha sacada, ele era perfeito, gente. Ele já tinha uma janelona, assim. E tava num valor. Tava, acho que 320, né? Não, 300. 300? Tava 300. E daí a gente falou assim: é esse. É esse apartamento. A gente passou 2 meses, nem acho que semanas passou, o apartamento foi vendido e os apartamentos de lá já subiram o preço para 320, 340. Saiu muito do valor que a gente estava procurando. Porque, gente, 320, 340 dá quase pra gente fazer uma casa, né? Então a gente tava comparando por isso, né? Porque o mais caro, gente, é uma casa, né? Mas tinha muito apartamento num tamanho muito pequeno, tava, tipo, absurdo. Aí a gente começou a olhar na Zona 7, tava tudo nessa tabela de preço. Os baratos vendiam muito rápido, em semanas eles saíam. E porque a gente não acha mais em Maringá um valor bom pra você comprar um novo. Tipo, tem uma construtora aqui que é 25 metros quadrados e é meio É milhão. estúdio. É estúdio. É estúdio. Pra mim é uma kitnet, mas botaram o nome de estúdio. Qual tem diferença, sabe? Não sabe não. É a mesma coisa, eu acho, né? Então, Gourmetizaram. gourmetizaram. Gente, 25 metros quadrados por meio milhão. Tipo assim, era sem condições. Tipo, o condomínio tinha tudo mais. Tinha academia, beach tênis, tipo. Mas assim, gente, é 25 metros quadrados. Tipo, não compensa. Por meio milhão. Dá pra fazer uma casa, tipo, muito top, né? A gente quis apartamento naquela região. E a gente tem uma tia que gente, ela é corretora. Eu vou deixar o arroba dela aqui. Caso vocês estão precisando de imóveis aqui em Maringá, ela tem aqui pra vocês. Não sei se ela trabalha na região, mas em Maringá ela vai saber. E a gente falou, olha, tia, a gente quer um apartamento de 3 quartos. Porque, gente, o meu sonho é ter um closet. E eu não abro mão de ter um lugar pra ter um escritório, pra eu poder botar computador. Pra eu colocar meus livros, porque eu queria o closet, gente. Não podia ter cozinha. Eu faria o closet em vez de uma cozinha, facilmente, pra morar. Então eu precisava de uma. Você sabe, né? A gente precisava de um apartamento de 3 quartos. Porque, gente, também eu acho melhor divisão 3 quartos do que 2. Tipo, cabe mais coisa. Na minha cabeça, né? Fica mais organizado.
E daí a gente falou e ela começou a vir com os novos. Eu falava, meu Deus, gente, é muito caro. E daí eu falei, não, olha, eu quero tal região. E apareceu um que a gente foi em novembro, eu acho, mais ou menos, né? Não tinha acabado os estágios ainda da faculdade. Foi. Novembro, outubro, foi por Final aí. de novembro, eu acho. Não é? Não, acho que foi começo Tá de no meio ali, novembro. mais ou menos. Tava pra acabar, gente, os estágios da faculdade. E a gente viu o apartamento. O apartamento era do condomínio do lado da minha tia, no condomínio um pouco melhor que o dela. E era do mesmo tamanho, 3 quartos também. Só que, gente, eu entrei no apartamento e eu gostei e não gostei. Pedro gostou. Uhum. Só que, gente, a gente ia ter que reformar tudo. Tinha papel de parede, em cada parede tinha um papel de parede diferente. Tipo, era uma coisa meio brega, assim, sabe? Perdão se tá vendo. Mas eu achei meio brega. Tipo, a gente ia ter muito trabalho pra tirar todo aquele papel de parede pra reformar e tudo mais. Mas eu, assim, eu gostei. Tipo assim, eu moraria, mas eu não senti que era pra ser meu, sabe? Eu fiquei, tipo, ah, bonito, legal, vamos e tudo mais. Aí, gente, a gente começou a pensar em financiar por causa desse primeiro apartamento que a gente viu. Mas ainda não era o apartamento que eu queria. Pedro gostou, Pedro ficaria com o apartamento, mas eu não queria, gente. Tinha papel de parede em todas as paredes, tipo, mas eu achei, gente, que ia dar mais. Não sei, eu não gostei, sabe, do apartamento. Sei O lá, chão era não de gostei. taco. O chão era de taco. Bonito. Pedro ama chão de taco. E daí, a gente foi ver outros apartamentos. A gente viu mais 4, eu acho, né? Foi mais 3, né? Mais 3. O quarto a gente não conseguiu marcar, lembra que a tia não conseguiu marcar? Ah, não, foi. Foi 4, né? É, contando com esse primeiro, foi 4. É, a gente viu esse primeiro, viu mais 3. Enfim, gente, eu tinha mandado algumas opções que eu via no site. Daí a tia, nossa tia, que é corretora, ela ficava responsável por entrar em contato com as imobiliárias e marcar a nossa visita. O que foi muito bom, gente, porque quando a gente pediu o que a gente queria e tudo mais, que era antigo, a região, ela mesma já saiu pesquisando e mandando pra gente. Então eu também acabei pesquisando alguns pra, tipo assim, ser mais certeiro, sabe? De ser mais o que a gente queria. E daí a gente viu 2. E assim, gente, não tem condições. A gente tem que reformar, tipo, do zero, né? Uhum. E um era, tipo, no terceiro andar. Segundo. Terceiro, eu acho. Terceiro. E lá não tem elevador, né? Tudo escada. Então, tipo assim, fica meio assim, né? Tipo, ai, não sei e tudo mais. Não gostamos muito. Aí, nesse mesmo dia que a gente foi ver esses 2, uma amiga da tia, que também é corretora, tava com um apartamento que não tava anunciado em nenhum site. E a gente falou, ok, vamos lá conhecer, que ela tinha marcado, né, uma visita. E era num condomínio que, assim, a gente não passava lá na frente, não achava legal, né? Você achava legal? Não. Eu também não gostava, tipo, do Parecia condomínio. um presídio, eu acho. É, parece um presídio, gente, à frente dele. Tipo assim, eu nem... Sabe? E ele é menor, era menor do que a gente queria. É 53, né? Então, tipo assim, não era uma opção aquele condomínio. Mas a gente já tava lá na rua, eu e nós falamos, vamos lá, né? E, gente, foi o que a gente se apaixonou. Mais bonitinho. Foi o mais bonito que a gente achou. Ele fazia 2 anos que o dono tinha reformado, então ele tava com a elétrica toda feita. Os donos que moram lá têm bom gosto pra mim. Porque, tipo assim, gente, tá do jeito que eu queria. Está do jeito que eu queria. Não gosto. Tem que mudar algumas coisas, né? Algumas coisas a gente vai mudar, mas. Não tá tudo assim também, não. Mas tá bonito. Tá mais bonito. Foi o mais bonito que a gente viu. E, tipo, tá todo reformado. O gesso tá feito, né? Acho que em todos, né? O banheiro tá reformado, que é uma vantagem, porque os que a gente tava vendo era, tipo assim, piso muito antigo, porque é de 25 anos atrás, né, gente? A elétrica tá feita. A única coisa que a gente ia ter que fazer, vai fazer, no caso, né, é a cozinha e o chão. Talvez o banheiro, não sei. Eu gostei do banheiro dele. Eu vou deixar uma foto, gente. Eu tenho uma foto do banheiro. E é a única foto que eu tenho do apartamento, porque eles estavam lá. Eles estão morando lá ainda. Os antigos. Pode falar já antigos donos? E daí. Foi a única coisa que eu consegui tirar foto foi do banheiro, gente. Então tá uma foto aqui do lado do banheiro. E daí a gente gostou e falamos, não, é esse. A gente foi atrás do correspondente da Caixa, que é um conhecido da família. E ele ajudou a gente em tudo. Ele ajudou a gente em absolutamente tudo aqui em Maringá. Ele foi muito bom, ele não deu uma dor de cabeça pra gente. Eu, pelo menos, fiquei bem de boa. O Pedro também, o Pedro nem se estressa. Então, gente, foi muito bom.
Sobre a parte do correspondente, quando a gente foi lá, gente, a gente não tinha. A gente tinha acabado de se formar, né? Praticamente. E a gente não tinha. Fisioterapeuta não trabalha com carteira assinada, a não ser hospital aqui em Maringá. E muito raro hospital ainda. E a gente precisava fazer já um CNPJ, porque o fisioterapeuta é PJ. A gente não tinha como comprovar a nossa renda. Então a gente já ia criar um CNPJ, a gente criou o CNPJ, conseguimos comprovar a renda através dele. Hoje a gente trabalha com. Hoje o contador que é conhecido dele é o nosso contador também ajuda a cuidar do nosso CNPJ tudo. E ele é ótimo, ele dá uma dor de cabeça pra gente, ele faz tudo, é muito legal. A gente abriu o CNPJ, né? Passou um tempo, a gente fez o pedido lá pra Caixa, não foi? Gente, documentação não sei direito. Foi, né? E daí a gente pagou a vistoria, né? Pro cara ir lá. O cara foi da Caixa lá e foi eu e minha mãe. Foi que tem alguns vídeos, gente. Aí que foi quando eu falei que a gente tava vendo apartamento e tudo mais do condomínio. Foi quando o avaliador da Caixa tava indo ver o apartamento pra ver se valia mesmo que o pessoal tava pedindo. Não, explica essa parte. É isso? Ele tem todo o financiamento, vai ao avaliador. Pra ver quanto que vai liberar de crédito. É isso aí, gente. Eu não entendo dessas partes. Pra ver quanto que vale. Daí faz o financiamento em cima do que o avaliador fala. E daí a gente conseguiu um financiamento a mais, né, do que ele tava vendendo apartamento. O apartamento estava sendo por 200 e ele era 53 metros. A gente já tinha visto o apartamento mais ou menos nesse valor não, nesse tamanho, tava de 300 a 400 a meio milhão, mas tava achando, né? E prédios que já são construídos são mais novos que o nosso, mas a gente gostou. Nosso apartamento é no térreo, não tem elevador, mas a gente já não mora no térreo. Então, tudo ok. É 3 quartos, 53 metros e alguns quebrados. A gente vai precisar reformar cozinha, o piso, né? E pintar, talvez. O piso do apartamento todo, menos no banheiro. Isso. E que é o único lugar que eu tenho foto. E, gente, foi isso aí. Não foi muita dor de cabeça que a gente teve, né? E o processo não demorou, gente. Eu não sei se por esse correspondente da Caixa ser amigo da família, ele fez as coisas mais rápido. Ou se realmente o processo foi rápido. Mas foi assim, a primeiro documento em, acho que menos de um mês, né? A gente já tava com, tipo, marcada a avaliação. Mas o que atrasou? O Natal. Entrou de férias a empresa e não foi avisado o correspondente. Então, a empresa entrou de férias e daí a gente ficava esperando sair a data da avaliação. E o correspondente também. O vendedor também estava esperando, né? Nisso já tinha vindo outras pessoas visitar o apartamento querendo comprar. E a gente, pelo amor de Deus, segura, porque já tinha pagado a avaliação, né? E daí o correspondente descobriu que a empresa tinha entrado de férias, não mandou nenhuma nota para ele que tinha entrado de férias. E ele entrou em contato com uma outra empresa. Só que essa outra empresa só foi fazer a avaliação perto do Natal, foi? Não, foi no dia do meu aniversário. Dia do aniversário do Pedro. 13 de janeiro. É. Então a gente passou, gente, entrou de férias em dezembro, a empresa, bem antes do normalmente entrar de férias numa empresa. Então a gente ficou sem saber, e quando a gente descobriu, todas as empresas já tinham saído de férias, então a gente tinha que esperar virar o ano. Virou o ano, foi fazer a avaliação, e foi assim, gente, coisa muito rápida. Depois da avaliação, que saiu o resultado, foi menos de uma semana, né? Acho que foi. Que saiu o resultado da avaliação e tudo mais. Aí o contrato que a gente fez com o comprador foi dentro do quê? Depois da avaliação de 2, 3 semanas? Por aí, né? Acho que foi menos até. Só que a gente teve um problema. Depois que a gente foi mandar todos os documentos certinho pra Caixa, a prefeitura errou, a Caixa errou e teve mais gente que errou. Teve. Então foi 4 erros no total, né? 4 erros. E todo mundo falava, não, o financiamento é o valor mais baixo, vai sair rápido e tudo mais, dentro de o quê? 1 mês, 2 meses, né? Até 2 meses pra sair o financiamento. 1 mês era pra sair tudo. Isso, e daí passou 1 mês, não saiu. Passou 2 meses. Passou 3 meses, não saiu.
Aí, no final do segundo mês, o pessoal já começou a estranhar e já falando, meu Deus, o que tá acontecendo? Na verdade, né? A Uhum. gente, né, começou a estranhar. O vendedor também ficava apressando, né, pra sair logo, porque, né, gente, tá precisando. Não sei se tava precisando, mas tava Se a vendendo, né? pessoa tivesse saído em 2 meses, nós tava com ele já. Se tivesse saindo 2 meses, já tá saindo um tour aí pra vocês, gente. Por isso que depois que eu anunciei que eu e o Pedro, a gente tava vendo um apartamento, nunca mais saiu nada, eu não tinha notícias. Eu fui atualizando em alguns logs pra vocês que não tinha notícia do que estava acontecendo. Foi por causa desses 4 erros. Então a prefeitura errou, o banco errou e mais gente errou. Então deu um total de 4 erros e demorou o quê pra gente assinar? No total, uns 3 meses e meio? É, né, que a gente foi assinar. Por aí. Demorou, gente, uns 3 meses, pouco mais de 3 meses, pra gente assinar esse Do meio financiamento. de dezembro até 1º de abril. E meio. 3,5? É, né? Meio acaba dezembro. 4, né? 4. 4, porque abriu o mês 4. Ah, não, 3, né? 4 é se completar abril. É, Não, ainda 3. bem que nós é da... É 3. Ai, meu Deus, tá. E 3, meio. 3,5, gente, pra sair esse financiamento, que era pra ter saído em coisa de 2 meses, então atrasou 1 mês e meio. E a gente ficou sem saber durante 1 mês e meio. E, gente, eu tava assim, na primeira semana que fala, vai sair em 2 meses, eu contava os dias. Falei, meu Deus, se esse negócio sair em 3 semanas, 4 semanas, eu vou ficar super feliz. Eu fiquei extremamente ansiosa. Pedro lembra? Uhum. Extremamente ansiosa. Gente, passou. Quando chegou no segundo mês, na metade do segundo mês, eu já tava, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, vai dar errado. E, gente, a gente ficou sem entender, né? E acabou minha ansiedade. Foi tanta ansiedade no começo, gente, que daí quando tava pra sair, não saiu, e daí minha ansiedade acabou. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada, o Pedro verificou e realmente estava errado, mais gente verificou. Então deu problema, teve 4 erros aí. Mas saiu agora o financiamento. Deu certo, graças a Deus. Então a gente tem um apartamento e uma dívida de 35 anos. Yeah! Só que, gente, a gente vai tentar amortizar, né? Uhum. E a gente não sabe certinho, mais ou menos, como é que é a amortização. Tipo, que ano, quando que pode começar a fazer, como é que funciona e tudo mais. A única coisa que a gente sabe é que a gente precisou fazer uma conta corrente. A gente deposita o dinheiro na conta e automaticamente o banco puxa o dinheiro dessa conta, né? É como se fosse um débito automático, né? A gente não sabe como é que amortiza, porque se o banco vai puxar automático. Então, a gente precisa ver essas coisas ainda. Daí tem que entrar em contato daí com o banco. Aí tem um aplicativo de financiamento também que a gente sabe que existe, mas até agora a gente não abaixou ainda. Então a gente precisa ver essas coisas, né? Mas estamos com um apartamento de 53 metros com 3 quartos. Gente, eu vou ter meu tão sonhado 3 quartos. O meu closet, se Deus quiser, vai sair. Não sei quando, mas vai sair esse closet, gente, porque agora o foco é na reforma na cozinha. E o Cozinha, né? Primeiro. Gente, eu não sei como que é uma ordem de uma reforma. É cozinha primeiro? Prioridade, ué. É prioridade? Primeiro é cozinha. E os pisos? E os pisos? Ah, tá. Então é uma reforma. É. Uma reforma geral. E a cozinha, gente? A cozinha você fala de questão de móveis. É. Ah, tá. É isso aí, gente. É a prioridade. Óbvio que a gente vai comprar Piso mais. tudo, móveis, cozinha. Entendi agora o que você quis dizer. Aí closet, aparador, cristaleira. Esse negócio aí depois, né? Conforme for dando. Na primeira é cozinha. Primeiro é a cozinha. Entendi o que o Pedro quis dizer agora. Mas, por enquanto, pro quarto a gente já tem minha cama. A gente vai levar minha cama com a cabeceira. E de móveis, e temos a TV do Pedro, né? Eu tenho minha penteadeira, que provavelmente ela vai ter que ir pro apartamento, porque eu quero fazer uma nova. O que mais que tem pra levar? Não sei, os guarda-roupa? Ah, não sei. Não sei, gente. Ao mesmo tempo que a gente fala, vamos fazer o closet, dependendo se Deus quiser, mas vai conseguir fazer. Se der, nós fazemos, né? Mas não sei não. Gente, como meu sonho desde pequena ter um closet, eu queria uma loja, assim. Eu não queria um closet, eu queria uma loja. Então, eu tenho várias ideias de como vai ser meu closet e ao mesmo tempo elas todas se misturam, eu não tenho uma ideia, entendeu? Eu queria muito contratar um arquiteto pra fazer isso. Inclusive, se você é arquiteto e você vê meu vídeo e você quiser fazer projeto de alguma coisa, entre em contato. E bom, a cozinha a gente vai ter que planejar porque é cozinha e lavanderia junto. E ela é bem pequena, gente, bem pequena mesmo.
Mas em compensação o resto é um tamanho super bom, né? Uhum. Os quartos são bons e tudo mais. E o terceiro quarto, gente, vai ser um mini escritório, onde vai ter meu tablet, essas coisas assim pra fazer editar, o monitor do Pedro com os PlayStation dele, porque ele tem uma leve coleção de PlayStation. São 3? Uhum. São 3. E meus livros, gente. Então, assim, esse terceiro quarto vai ser um escritório barra um quarto que sobrou para um casal jovem, entendeu? Um casal jovem que quis entrar no apartamento e ainda tá com esse gosto adolescente, não é? É. Mais ou menos isso, gente. Vai ser um apartamento de um casal super jovem. Eu tô super feliz. E vamos aí. Também. No nosso condomínio tem 2 quadras esportivas e o salão de festa. E por enquanto é só. Eles estão com vários planos de reformar o condomínio. Já pintaram, né? A gente passou lá esses dias e pintaram. Eles estão com alguns planos de fazer algumas reformas, de modernizar o condomínio, para ele não ficar perdendo, né? Porque, igual a gente falou, a gente passava lá e a sensação que dava era de um presídio. Tipo, não é um condomínio bonito de dentro. É de fora, né? Mas de dentro, gente, ele é super bonito. Ele tem tipo um labirinto entre os prédios, né? É bem legal. Tem muito verde, que é uma coisa que eu queria bastante, que tivesse bastante verde. Porque hoje em dia, a gente não tem verde. Não tem nada de verde nos prédios daqui de Maringá. Só tem, tipo, academia, de tênis, piscina, mas não tem nada de verde. E esse não tem piscina, mas era uma coisa que a gente queria também. E beach tênis também é uma coisa que tem na quadra do lado do apartamento. E o que mais? Academia também não, porque tem também, gente, na quadra do lado do apartamento. Tem 2 também. quadras pra baixo tem uma academia. Mercado é o quê? 2 quadras pra cima, né? 2 quadras pra cima tem um mercado. Então, tipo assim, a gente dá pra fazer tudo a pé. A gente tá numa localização super boa. Quando a gente for ver o apartamento, quando a gente for pegar as chaves, eu vou pedir pro Pedro pra gente sair andar um pouquinho lá por redor, pra gente mostrar pra vocês o que tem perto e tudo mais. Tem alguns restaurantes, alguns mercados, padaria, farmácia, tem bastante farmácia por perto. Não, dá pra fazer tudo a pé. A gente tem um apartamentinho agora nosso. E foi isso, gente. Foi um rolo com a caixa, por isso que atrasou tanto pra sair esse vídeo. Então, quanto tempo pra gente pegar a chave? 2 meses. A gente tá no contrato. Até 2 meses. Né? Isso. A gente tá no contrato que até 2 meses pro cara sair, senão depois ele tem que pagar uma multa. Esperar nesses 2 meses, dependendo de se ele sair antes, a gente vai ter o vídeo do tour antes. Eu quero fazer um tour de antes, como é que tá, né? E quero fazer um vídeo de tour. Vai ter vídeo de reforma. Durante, depois. Durante a reforma, depois da reforma e quando começar a chegar móveis e quando a gente começar a mobiliar tudo certinho, vai ter vídeo de tudo. Mas então tá previsto pra gente entrar no apartamento, se for esses 2 meses, em junho. Então, até junho, gente. Talvez tenha um tour aí, talvez antes, não sabemos ainda, né? Quem sabe, não tem antes, pode né? ser. Pode ser. Mas foi isso, gente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aí a gente esclareceu algumas coisas de como é que foi essa jornada até a gente comprar o apartamento, né? E por que demorou tanto. Foi erro de várias pessoas. Mas saiu. Agora a gente tem um apartamento e logo vamos ter o tour aqui no canal. Então, se você quer ver, já se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês verem esse tour. Agora a gente tá nos preparativos do chá de casa nova. Tupperware, que a gente tem uma coleção imensa de Tupperware pra colocar no apartamento. E eu já tenho algumas coisas de enxoval também, que tem alguns vídeos perdidos, gente. Eu vou deixar tudo na descrição, de Tupperware, enxoval. Eu tenho 2 vídeos de enxoval, então vai estar aí perdido. Nosso enxoval aumentou. Tem mais coisa. E tem mais as coisas que a gente vai ganhar do chá. Eu acho que eu vou fazer um vídeo tudo no geral pra vocês, que o nosso chá também vai ser em junho. Então vai ser quando a gente vai pegando a chave, vai estar sendo nosso chá de casa nova. Então eu vou fazer um vídeo bem geral. Em junho vai estar saindo vários conteúdos pra vocês. E até junho, gente, a gente vai estar andando em algumas lojas, né? Já vendo algumas coisas que a gente já tá vendo. E indo em algumas lojas, decidindo as coisas. Se a gente decidir piso e tudo mais, a gente mostra pra vocês se a gente conseguir decidir antes, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, então. É isso aí. Então, se vocês gostaram, deixa um like. Gostei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa notícia. Se inscreve no canal e ativa o sininho e um beijo!